O livre-arbítrio é doutrina bíblica? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Prezados ouvintes, há uma controvérsia muito acirrada dos leitores da Bíblia se a salvação do homem é resultado do livre-arbítrio de cada pessoa ou é resultado da escolha antecipada de Deus de determinadas pessoas, as quais unicamente serão salvas. Nós temos aqui uma declaração de um líder religioso, conhecido como Bispo Primaz Miguel Ângelo, que é da Igreja Evangélica Cristo Vive. Ele ensina que a salvação não é questão de livre escolha do ser humano, mas é uma salvação para quem Deus predestina. E assim no seu livro Conhecendo a Graça e a Verdade, página 33, este escritor faz a seguinte declaração: a salvação não é para quem quer ser salvo, mas é para quem Deus já predestina para a salvação. Ora, o que está aqui declarado neste livro, Conhecendo a Graça e a Verdade, página 33, não se coaduna com a declaração bíblica que nós acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Qual é a vontade de Deus expressa neste versículo? Diz textualmente que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se Deus quer, por que nem todos são salvos? Se nem todos são salvos, embora Deus queira que todos sejam salvos, isso está na questão da decisão humana de receber a salvação que Deus proveu e que ele, infelizmente, rejeita. Um texto claro ainda do apóstolo Paulo na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito o seguinte: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A palavra graça significa favor imerecido. E esse favor de Deus se manifestou não restritamente para determinadas pessoas escolhidas de antemão por Deus, mas trouxe salvação a todos os homens. Qualquer ser humano, se quisesse, poderia ser salvo, porque há uma provisão da parte de Deus para que todos os seres humanos pudessem ser salvos. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 a 2, diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Logo, a expiação
o resgate do ser humano dos seus pecados não é questão apenas para determinadas pessoas, mas a provisão, e em potencial podemos dizer que todos os 6,5 bilhões de criaturas humanas poderiam ser salvas, porque o resgate, que significa então o que é propiciação, o pagamento pela nossa redenção, feito por Cristo, é potencialmente estendido a todo mundo, sempre respeitando o livre-arbítrio do ser humano. Então nós podemos responder à pergunta: o livre-arbítrio é doutrina bíblica? Tem apoio na palavra de Deus? Vamos examinar a Bíblia nesse sentido. Quando Deus deu ao homem recém-criado um único mandamento, vou repetir para você não esquecer: o homem criado não recebeu 10 mandamentos. O homem criado por Deus e posto no jardim do Éden recebeu apenas e tão somente um mandamento. E este mandamento está no capítulo 2, versículos 16 e 17 do livro de Gênesis. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, este preceito dado por Deus trazia uma pena rigorosa em caso de transgressão. Era um preceito exigindo o bem e proibindo o mal, só aplicável a seres capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. Então, dar um preceito para quem não o pode cumprir é como se Deus, depois de criar o homem com a capacidade de andar, mas não a de voar, o proibisse de andar, exigindo que voasse. Toda obediência a que o ser humano é obrigado tem de ser condizente com a sua constituição natural. De modo que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, em toda parte, dirige-se ao homem como alguém capaz de escolher e como responsável pelo exercício de sua vontade. Frequentemente nesta emissora temos citado o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Mais tarde vamos encontrar este mesmo povo de Israel que ouvira dos lábios de Moisés esta declaração de Deuteronômio 30, 19, Josué, sucessor de Moisés na condução do povo à terra prometida, já no final da sua carreira, no capítulo 24 de Josué, e versículo 15, ele lança ao povo uma conclamação,
dizendo: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram vossos pais na terra do Egito, ou se o Deus verdadeiro. Ora, essa palavra escolher quer dizer determinar os teus filhos no sentido de que pudessem obedecer de livre vontade a escolha entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos, tanto do Egito como da terra para onde eles se dirigiam. Você encontra na entrada triunfal de Jesus, na cidade de Jerusalém, no capítulo 23 e versículo 37, Jesus lançando um apelo de compaixão para com aquela cidade, em decorrência da sua rejeição da sua pessoa como Messias prometido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então o povo fez valer sua livre vontade, mesmo o Senhor Jesus querendo ajudá-los, usando uma figura da galinha que protege seus pintinhos debaixo das asas, o povo preferiu Barrabás quando Pilatos perguntou: a quem quereis, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E eles disseram: solta-nos Barrabás, e que farei de Jesus? Que ele seja crucificado. Essas e outras numerosas passagens da Bíblia que poderíamos citar, de significação semelhante, falam expressamente da vontade do homem como estando sob a sua própria direção. E para colocar a matéria fora de toda dúvida, Jesus, como que lamentando ainda sobre a cidade de Jerusalém, ele declara: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Como poderia o Salvador denunciar a rejeição do ser humano se este não tivesse responsabilidade pela sua escolha? E quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que vem dias, meses e até anos seguindo, ouvindo a palavra que lhe é dirigida, como está a sua disposição com relação ao uso do seu livre-arbítrio? Você aceita ou você rejeita o Senhor Jesus Cristo? Consideremos ainda a própria liberdade da vontade humana pela doutrina do juízo final, que decidirá recompensas e castigos. Você abre o livro do Apocalipse, capítulo 20, que expõe esse ato escatológico reservado para o futuro e para a decisão final do ser humano: céu por toda a vida ou inferno por toda a eternidade. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte,
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Aí está, meu prezado ouvinte, você tem plena liberdade, sua vontade humana, ninguém pode constrangê-la a ponto de tomar uma decisão que não seja própria sua. Mas saiba que do resultado do uso da sua liberdade, você decidirá por recompensas ou você dirá por castigos. Então todos os homens são tidos como responsáveis diante de Deus e serão julgados conforme a palavra de Deus estabelece. Mateus 25, 34. Para os que estiverem ao lado direito de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41, do mesmo capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O texto é muito claro. Não diz que o inferno foi preparado para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. 1/3 das criaturas celestiais foi levada quando o próprio diabo, o querubim ungido, se rebelou contra Deus. Levou consigo 1/3 parte de anjos que nós conhecemos como os demônios e que irão para este lugar definitivamente. Que você saiba escolher. Cristo bate à porta do nosso coração e quer entrar. Não entra pela janela, não arromba a porta, mas ele bate e se nós abrirmos, ele entra e faz morada em nossas vidas. Amém.